Desde nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre, nossa Mãe Maria Santíssima. Seja bendita, elevada, sagrada vida, paixão, morte e ressurreição desde nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre, elevada, concebida, nossa Mãe Maria Santíssima. Bendita favor, quando São Gabriel, sexo à terra e a gente, como a Margarida vou cantando. Amém. Chega, ó Senhor, é convosco.
penitentes e gratos pecadores que vêm fugindo das tempestades do mundo. Temos andado cegos pelos caminhos das perdições, correndo atrás dos mais vícios, e agora que aqui chegamos, queremos afogar todos os nossos chefés. Oh, minha amicíssima mãe, por tanto que vos tenho ofendido, proponha dos céus e a terra nunca mais vos tornar a ofender, e com o auxílio da vossa divina graça, pela sua infinita misericórdia, tende de nós misericórdia. Amém. Senhor Deus, misericórdia. Senhor Deus, misericórdia. Senhor Deus, misericórdia. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, alcançai o vosso amado Filho de misericórdia. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, alcançai o vosso amado Filho de misericórdia. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, alcançai o vosso amado Filho de misericórdia. Senhora da piedade, rogai por nós. Seja bendita a lavada sagrada, vida, paixão e morte, e ressurreição de Deus, nosso Filho Jesus. Seja para sempre louvado com o seu e nossa Mãe Maria Santíssima. O Santíssimo Sacramento do altar, portanto, com todas as graças vos tem concedido. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proteção de nós irmãos amigos, proteção das nossas famílias e por alma todos estes filhos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proteção desses irmãos, conosco para a sua oração. Proteção das suas famílias e por alma todos estes filhos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, principalmente fogo, mestre guerra. Morte, suas almas e fortes. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem Mãe Santíssima, medo de peito errado pelas 5 chagas de vossa Mãe Filha. Dei uma paz militar salve. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Jesus, esperança nossa, salve. A vós guardados, filhos de Eva. A vós esperamos, menos chegamos neste padrão. Depois, Senhora, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos não volveis. Depois destes termos, traz Jesus, bendito ao fruto, vosso ventre, logo mente, ó piedosa luz, Santa Filha Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de abraçar as bênçãos de Cristo. Amém. Seja bendita a elevada sagrada vida, paixão e morte, a ressurreição de Deus, nosso Filho Jesus. Seja para sempre louvado consigo e nossa Mãe Maria Santíssima. Irmãos, vamos-nos embora, seguir Santa Romaria, cantando a toda hora o hino de Ave Maria. Cheira, ó Senhora, convosco, bendita.
O irmão representa o rancho. Representa o rancho dos Finais da Ajuda, irmão, do Conselho da Ribeira Grande. O irmão já vem há muitos anos fazendo essa caminhada. Faz este ano 6 anos. Tive que parar 2 anos devido a estudos. Depois foi o tempo da pandemia, fora isso, desde o primeiro ano continuei sempre. O que é que o irmão acha, o que é que sente da romaria, dessas caminhadas, a caminhada que faz, essa romaria? A romaria, isso é uma pergunta muito importante que muitos irmãos fazem sempre por aí, o que é que a gente acha da romaria. Mas a gente tem que pensar mais além do que isso. O que é que a gente acha da caminhada da vida na presença do Senhor? Para mim é muito importante saber que os irmãos partilham domingo a domingo a palavra do Senhor e quando chega aqui essa semana a gente põe em prática tudo aquilo que foi vivendo ao longo do ano do nosso parque, no caso é o nosso padre. Em relação a esta semana, é uma semana que a gente tira para fora todos os nossos sentimentos. É algo que às vezes não há palavras para expressar. Os irmãos comunicam, desabafam. Talvez aquilo que levam todo o ano a querer explicar ou a querer dizer não têm coragem de dizer. Eu acho que aqui é muito mais fácil na presença do Pai a gente comunicar tudo aquilo que a gente sente necessidade de sair para fora. Porque é durante um ano aquilo está sempre fechado dentro da gente. E eu acho que essa é a semana certa para a gente tirar tudo o que a gente tem de ruim dentro da gente. É uma pergunta a seu irmão. Acha que o Serrancho tem dificuldade por noites? As pessoas vêm pescar, se dormem salões? Não, senhor irmão. O rancho de Finais da Ajuda, desde que eu me lembro, e mesmo antes de ver, sempre ouvi dizer que é um dos ranchos mais fáceis de arrumar. Há aqui uma tradição que os romeiros de Finais da Ajuda, para haver romeiros novos, é só quando é a primeira vez que vem. Não é questão de eu veio o ano passado e já não voltava este ano. Para haver romeiros novos, é o primeiro ano que vem, porque a partir daí todos os irmãos conhecem-se e acaba por ser uma família. Então uma questão muito engraçada, por exemplo, hoje aqui na Sul dos Arribos, eu vi dormir na casa de um irmão, de onde antes de vir para a minha casa já ia para a casa do meu avô. E isso há quase 50 anos atrás, faleceu antes da pandemia, que foi no último ano que houve de romarias. Foi uma sensação que eu não consigo explicar. Foi como se tivesse partido alguém da minha família. Comecei na casa do meu avô também faleceu e ainda durei mais 20 anos na minha casa. É uma coisa que não há explicação. Quem não vá não tem noção daquilo que a gente passa aqui dentro. A gente pode ficar todo o ano sem se ver. Quando se vê naquele dia, é um sentimento que parece que é um tico feito com o Nadal. Não há palavras. Para finalizar, então, o irmão manda assinar a romaria para quem vive isso, para chamar as pessoas a virem também, não? Chamo, sim, senhor. Chamo todas as pessoas que têm fé em Deus e que nunca tiveram a experiência de vir na romaria, aconselho vivamente a virem. Mesmo os nossos imigrantes, vale a pena. Não se chama perder uma semana de férias, chama-se ganhar uma semana de vida, uma semana de convívio com todos os irmãos que a gente tem aqui, de onde, como eu já referi há pouco, a gente partilha tudo aquilo que a gente não tem coragem de explicar o ano todo. A gente abre o coração. Este ano está a ser muito mais fácil porque a gente é o padre, é assim, a gente sabe que Jesus morreu na cruz, sabe aquela história básica que toda a gente sabe. Nasceu o menino Jesus, morreu, uma história muito básica, mas às vezes faltam-nos as palavras. E este ano, como a gente é o padre que a gente quer dizer alguma coisa e ele parece que vai buscar ao nosso interior aquilo que a gente quer dizer. E aí a gente reflete, que a gente afinal sabe o que é que quer dizer, a gente não tem as palavras certas. Por isso este ano está a ser um ano muito importante, porque há quem nos consiga tirar as palavras certas, irmão. Ok, obrigado, irmão. Continue com a sua santa caminhada. Obrigado, e que Deus lhe acompanhe sempre. Igualmente. Obrigado. Ok, obrigado. Irmão Francisco, como é que nos pode explicar a sua ligação de vida de cidadão, vida de padre e vida de irmão romeiro? Pois bem, é uma grande pergunta. Nós podemos ver que a primeira romaria era seminarista e fui participar ainda como seminarista, um jovem, à descoberta, à procura de respostas. E a romaria realmente foi fantástico porque pude apreciar pelos irmãos a forma de conviverem, de expressarem a fé, de partilha uns com os outros. E isso encantou-me e gostei, foi uma experiência que ficou. Entretanto, regresso ao seminário e depois nunca mais tive a ocasião de fazer romaria. Passou 14 anos, em que este ano, depois acabei por retomar a experiência da romaria e pude participar na romaria na primeira semana com o rancho de São Pedro de Ponta Delgada. Já havia convite há tempos, antes da pandemia, entretanto chegou só à altura e lá vamos nós. E foi fantástico, porque aí já foi como padre, digamos assim,
a postura, a minha função era outra, como padre, embora era o irmão padre, o irmão Francisco. E na simplicidade procurámos ajudar os irmãos naquilo que nos pediam, tanto nas perguntas, nas respostas, nas partilhas, no celebrar a Eucaristia diariamente com eles, e portanto foi fantástico, perdão, foi fantástico essa experiência, ao ponto de, a certa altura, dizer, o irmão mestre, o irmão Romeiro, é o nosso diretor espiritual. Disse, calma aí, que eu aqui sou apenas um irmão Romeiro. É para isso que eu vim e é essa a experiência que eu quero também fazer convosco. Pronto, depois, entretanto, surgiu a possibilidade de vir com este rancho que é da minha paróquia. Portanto, aqui já venho também como irmão padre, mas também o pároco. Pois. Aquele que diariamente, todo o ano, os vê. Mas que agora os vai conhecer de outra maneira. Tem sido essa experiência da Romaria. Conhecer os irmãos mais de dentro, mais de perto. E tem sido uma experiência fantástica. Tem sido maravilhoso ver como gente simples, gente do povo, mas que tem uma alma cheia, traz muitas coisas para partilhar, vidas, problemas, dificuldades, também alegrias, também conquistas. E aqui o irmão padre é mais um, que está ali a ouvir e que vai recebendo dos irmãos. E tem sido maravilhoso. Muito bem. E a nível de números de irmãos, tem visto alguma diferença ao longo dos anos? Se é um grupo maior ou um grupo mais pequeno? Sim, nota-se que as romarias este ano têm menos irmãos. O número de irmãos reduziu. Penso que a grande factor foi a pandemia, não é? Que levou a algumas desistências, alguns irmãos a não estarem, a não estarem predispostos a vir, a participar. Mas o que é curioso é que as romarias, na minha perspectiva, ganharam maior qualidade. Os ranchos pequenos conseguem-se organizarem-se melhor, o irmão mestre consegue ter uma aproximação maior com todos, porque o rancho é mais reduzido e, portanto, a qualidade aumentou. Nas duas romarias que faço este ano, apercebi-me disso. Eu partilho que a experiência que eu tenho foi que realmente teve uma grande qualidade nesse nível, porque quanto mais, às vezes maior é a dispersão. Não quer dizer que seja necessariamente dispersão, mas mais facilmente dá-se a dispersão e a confusão. Ora, com ranchos, números mais reduzidos, nós podemos ver que depois a partilha, há tempo para ouvir todos, há tempo para conversar com todos, há tempo para que todos se comuniquem uns com os outros e, portanto, isso é fantástico e podemos ver que traz outra espiritualidade à Romaria, outra qualidade, porque a Romaria não é só fazer quilómetros. Não. Pode parecer, e quem nos vê passar diz, olha, estes são os doidos que andam por aí nesses caminhos, mas a Romaria tem esta entrega à causa de Cristo e de nós próprios vermos como é que foi o meu ano que passou. Pois, porque ao fim e ao cabo é um padre que está todo o ano a dar de si a Deus e uma semana também por inteiro a Romaria, que também é Deus. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Mas como irmão, como é que se sente? Olha, eu sinto-me agraciado, eu sinto-me grato, porque o Senhor permite esta aproximação com os irmãos, também de ser eu mesmo com eles comigo, não há cá distinções, não há cá clericalismos, até porque o irmão mestre é que manda no rancho. Sim. O irmão mestre é que manda, o irmão padre obedece como aos outros, tem que obedecer. Vira cidadão nesse caso. Sim, com certeza. E, portanto, o irmão padre está também sujeito às ordens do mestre, do contramestre, às indicações. Portanto, e o meu papel aqui não é mesmo mandar, nem é sequer pôr-me no lugar do mestre. O meu papel aqui é, quando é o dado momento, fazer a reflexão que tem-se a fazer, ouvir o irmão que pede para ser ouvido, ou um conselho, ou uma palavra amiga, ou uma conversa, e pronto, e a partir daí anula-se e o mestre, os contramestres é que fazem o seu papel e a Romaria segue o seu curso. Portanto, para nós vermos que é curioso isto, como é um movimento laical, um movimento de leigos, portanto são os leigos que mandam, no sentido de viverem a experiência deles, não tem que estar diretamente dependente do padre, se bem que havendo padre a caminhar é ótimo e é maravilhoso. Os irmãos podem pedir conselho, tem alguém que lhes dá pistas de orientação e isso é uma mais vantagem.
Agora, é uma mais-valia. No entanto, o rancho não depende do irmão padre. Claro, não. O irmão padre é mais um, pode dar o seu contributo, que dá, certamente, de uma forma diferente dos outros, Exatamente. mas não deixa de ser romeiro. É um romeiro como os outros romeiros. Pois, por isso é que então o grupo, quanto mais pequeno, é melhor. Acaba-se por dar mais atenção a todos Sim, neste caso, sim. e interage mais com eles. Claro que também um rancho com um certo número de irmãos, vamos imaginar 40 irmãos, 50 irmãos, a logística é outra, mas também certamente que também tem as suas vantagens de poderem cantar com mais força, por exemplo, nas missas, o rancho em si, quando o rancho aparece, dá tempo de ver o rancho todo e até que chega ao procurador das almas, portanto também tem as suas vantagens, embora também possa ser mais desafiador para o mestre e para os irmãos poderem se conviverem uns com os outros. Com os outros. E as pernoitas, como é que fazem? Sim, olha, as pernoitas para mim é o fantástico da Romaria. Para mim é a cereja no topo do bolo. Porquê? Porque as pernoitas não sabem onde é que vai ficar. Sim. O irmão mestre diz, olha, esta noite estão os irmãos todos arrumados. Pronto, basta saber isso. Não há cá onde é que eu vou ficar, onde é que vou deixar de ficar, porque não está previsto, quer dizer, não está no programa de estar ali, olha, eu hoje vou ficar em casa de fulano. Não, pronto. Pode acontecer ficar em casa de algum conhecido, Sim. que já está previsto ou que já está mais ou menos falado, mas não é totalmente seguro. E, portanto, essa magia ou essa dinâmica é fantástica. Depois a gente chega à casa das pessoas, pronto, recebem-nos, dão-nos o melhor. É isso a experiência que eu tenho. Independentemente de nem sequer sabem quem eu sou, e eu às vezes faço essa questão de não dizer logo quem sou, não é? Porque se é o irmão padre, a gente ainda vai dar o melhor. Não. Dão igual para o romeiro como outro qualquer. Mas mesmo assim, eu sinto, que as pessoas dão o melhor aos irmãos romeiros. Os irmãos chegam à casa da família e têm sempre uma mesa muito bem posta. Claro. Que até pode ser uma mesa simples, mas que está ali o melhor que eles podem dar. A humildade deles. A humildade deles, Claro. a simplicidade deles, a disponibilidade. Sim. Porque é curioso que, para se fazer romaria, os romeiros têm que ter disponibilidade. Para Exatamente. sair uma semana. Mas para quem recebe, a mesma disponibilidade tem que estar presente. Exatamente. Porque é o ter tempo para fazer a comida, o ter tempo para arranjar a casa ou arranjar o quarto onde os irmãos vão ficar. Claro. E, portanto, toda a logística implica disponibilidade. E depois, por último, a pernoita tem este convívio com a família, que pode estar a passar dificuldades, que até pode estar em luto, mas que recebe o irmão em sua casa, ou os irmãos. Pode até estar num momento de festa, de alegria, e também recebe os irmãos ainda com mais alegria. Ainda ontem ficava numa casa de uma família que aparentemente estava tudo bem, mas depois com a conversa foi-se percebendo que havia ali vários problemas, que inicialmente estavam com caras, com os seus rostos, semblantes tristes, que com o passar da conversa ao fim da noite já estávamos todos ali numa folia, num convívio, numa alegria cristã. Claro. Que é inexplicável, só se vive. Ao fim e ao Só cabo, se vive. exatamente. Ao fim e ao cabo, o irmão também acaba por levar essa alegria e a graça de Deus. E receber. Exatamente. E receber. E mesmo noutras ocasiões, mesmo alguém que está de luto, que nós rezamos por eles, rezamos por aquela família, rezamos pelos seus defuntos, rezamos pelos filhos que estão longe, às vezes no estrangeiro, rezamos pelos filhos ou por alguém que está em dificuldade num vício ou numa luta constante pela saúde, possa ter cancro ou ter algum outro tipo de doença. Ou seja, há toda uma envolvência que acaba por acontecer no intercâmbio uns com os outros, que permite que, ao fim do dia, o dia de romaria seja algo excepcional. Depois, quando os ranchos ficam nos salões, também tem a sua graça, não é? Também tem o seu lado bom, embora não seja verdadeiramente o espírito da romaria. Pois. Mas acaba por também ter um certo cunho, que é os romeiros naquela noite comem juntos, estão ali naquele convívio juntos, sem pressas, porque a noite é nossa, se bem que no dia a seguir temos que nos levantar cedo, mas há ali todo um convívio também muito interessante.
Mas, se formos a ver a essência das romarias, é a pernoita, ficar em casa de alguém que dá este entusiasmo também ao romeiro, não só, de ambas as partes, de quem recebe e de quem é recebido. Só mais uma curiosidade, quando era pequenina, quando os romeiros passam na nossa porta, a minha mãe tinha o costume de perguntar o número de irmãos. E nós tínhamos que rezar, por exemplo, 32 Ave-Marias se aquele rancho eram de 32 irmãos. Porquê isso? Ora, isso é muito interessante. O Procurador das Almas. O Procurador das Almas é que faz a ligação entre o rancho e o mundo. Ou seja, se alguém quer falar com o rancho, ou com o irmão mestre, ou com o Procurador das Almas. Mas a conversa é saber quantos são, para que haja esta ligação de oração. É interessante isso. Irmão, quantos são? 32. Muito bem, a pessoa ao saber isto, já sabe que vai rezar por aqueles 32 irmãos. Sim. E nós, o Procurador das Almas, contabiliza uma Ave Maria, ou 2 ou 3, ou aquelas que a pessoa pede. Mas uma, normalmente é sempre. Que fica ali registado e que nós, a certa altura, vamos rezar para aquela Ave Maria que foi pedida. Ou seja, o Procurador das Almas tem a responsabilidade de estabelecer a relação entre o rancho com as pessoas que estão fora do rancho. E estabelecer uma relação de oração, a corrente de oração. Por isso é que o romeiro, quando sai de casa para participar numa romaria, deixa a família em casa a rezar. Exatamente. Faz orações no rancho. Faz com que a família que o recebe também reze. Exatamente. E depois ainda tem outro pormenor aqui, que é quando nós passamos na rua, o romeiro impõe respeito. Exatamente. Os homens tiram um boné da cabeça, ou o chapéu. Uau, isso é lindo. As senhoras, se estão em casa, vêm à porta ou à janela. Exatamente. E rezam connosco. E muitas das vezes vemos o gesto do sinal da cruz. Mesmo jovens, se estão a trabalhar ou se estão ali ao pé de onde nós passamos, param e benzem-se. Curioso vermos também nos carros. Nós passamos nas rotundas, que é assim algo muito movimentado, para tudo. E a mim chama-me a atenção como há um respeito ao rancho e aos romeiros que nós próprios, não é que nós nos impomos, mas que acaba por acontecer. E aí é que eu vejo realmente o ser romeiro não é algo para nos exibirmos, mas o nosso serviço, que é de rezar pelos outros, é apreciado e impõe respeito ao ponto de tudo para o rancho passar. Depois, esses gestos de respeito vai-se ver quando? Também na partilha das refeições. Nós paramos muitas vezes pelo caminho, pessoas amigas, ou familiares, ou até desconhecidos, que param para oferecer ou água, ou fruta, ou um lanche, ou até a própria refeição. E é curioso vermos isso, que depois se gera amizade. Exatamente. Ainda há pouco, um imigrante viu-nos passar na véspera, perguntou se precisávamos de alguma coisa. Dissemos que não, já estava tudo mais ou menos organizado, a nível de refeições. Ora, hoje, no dia a seguir, já quis oferecer-nos o pequeno almoço. Portanto, de uma generosidade incrível, que não conhecia ninguém do rancho. Claro, Mas quis fazer isto aos romeiros. E, portanto, até estou um pouco emocionado porque realmente ultrapassa as fronteiras. Portanto, o romeiro é aquele que está ao serviço do outro. Exatamente. E, para terminar, eu costumo sempre dizer aos romeiros, que é, nós estamos na romaria em função de outro. O Senhor traz-nos à romaria, não só para eu me purificar, não só para eu me encontrar com Deus, mas sim para que alguém depois possa usufruir da minha romaria. E daí que, enquanto que eu estou na romaria, tenho que estar atento aos sinais de Deus. Pois, claro. Porque há sempre alguma coisa que o Senhor me fala, que Deus tem para mim, que depois vai servir para alguém com quem eu vou conviver. Exatamente. Ou em casa, ou no trabalho, ou no grupo de amigos. E, portanto, o Senhor serve-se de nós para chegar a outros. Exatamente. Isso é o fantástico também da romaria. Muito bem, irmão Francisco. Muito obrigada pela sua atenção e a Ora sua bem, disponibilidade. olha, foi possível. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.